Bom, vamos lá. Peguei aqui umas questõezinhas. A primeira fase da UES, tá? Geometria plana, geometria espacial. Nós temos também questõezinhas de função. Peguei aqui geometria analítica, um pouquinho de cada, para a gente explorar aí alguns tópicos muito cobrados, tá? Então, vamos lá. Aí, ó, nós vamos pegar geometria analítica, plano, espacial, um pouquinho de cada, e a questão de funções. A primeira questão diz assim, ó. Em um plano munido com o sistema de coordenadas cartesianas usual, fixadas uma unidade de comprimento C, a equação x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2x menos 2y mais 1 igual a zero, representa uma circunferência com centro no ponto P, de coordenadas PQ, cuja medida do raio é igual a R. Assim, é correto afirmar que o valor da soma P mais Q mais R é. O que é isso? É uma questão que fala sobre equação de uma circunferência. Ele quer que você desenvolva a equação, pode ser na forma geral, como pode ser na forma reduzida. Eu vou preferir transformar essa equação na forma geral para a forma reduzida, mas para isso eu vou ter que completar quadrados, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Bem simples. A gente faz o seguinte, ó. A gente sabe que a equação de uma... Vou colocar bem aqui, ó, lembrando. A equação de uma circunferência, na forma reduzida, ela é escrita assim, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, isso é igual a R2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa equação que está na forma desenvolvida, na forma geral, para a forma reduzida. Então, vai ficar assim, ó, lambda vai ser x ao quadrado, aí eu boto x, deixo o espaço, y ao quadrado, boto y, deixo um espaço, e o que não tem vai para o lado de lá. Aqui vai ter que aparecer um trinômio quadrado perfeito. Sério, Alexandre? Sério. Aqui vai ter que aparecer. Para aparecer, eu vou ter que acrescentar um número aqui. Aí esse número vai ter que ser acrescentado aqui também, tá? Como é que a gente faz? Se eu tenho 2x, eu vou pegar esse número, tá? 2 dividido por 2 dá 1. Pego o resultado e elevo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, ou seja, eu vou somar 1 daqui e vou somar 1 também lá. Aí aqui, eu também vou completar trinômio quadrado perfeito. y2 menos 2y, eu pego esse número, divido por 2, é a mesma coisa, né? Aí pego o resultado e elevo ao quadrado. Então, eu também vou somar 1. Se por acaso eu tivesse assim, ó, x ao quadrado mais 8x, pegava esse número, dividia por 2, dá 4. Pega 4, eleva ao quadrado, fica 16. Eu colocaria 16 de um lado e 16 do outro, tá? Sempre assim para a gente poder completar trinômio quadrado perfeito. Beleza. Então, agora eu posso fatorar. Aqui vai aparecer x mais 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 1. Então, essa equação que está em verde, ela já está escrita da forma reduzida. Então, é como se eu pegasse essa equação e colocasse aqui embaixo. E eu comparasse a equação verde com a equação vermelha, tá? Então, se eu faço isso, eu vou ter aqui, ó, x, colocar aqui a equação vermelha, que é a reduzida original. X menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado é igual a R2. Então, por comparação,
o que é que nós temos? Que o A é igual a menos 1, que o B é igual a 1. Se eu tenho o A igual a menos 1 e o B igual a 1, quem é o centro? O centro é menos 1, 1. E raio ao quadrado é igual a 1. Logo, o raio é igual a 1. Então, vamos lá. Se ele disse que o centro tem coordenadas P e Q, então o P vale menos 1 e o Q vale 1. E o R é o R pequeno, né? Deixa eu colocar aqui para ficar a mesma letra. Então, esse Rzinho aqui vai ser igual a 1. Beleza. O que é que eu vou fazer? Ele quer a soma. Se ele quer a soma, 2. Ele quer P mais Q mais R. Quem é o valor do P? O P é o X do centro, menos 1. Então vai ser menos 1. O Q é o Y do centro, 1. E o R é o raio. Então, P mais Q mais R é igual a 1. E desta forma, você vai ter que a resposta é o item C. Uma questãozinha que fala exclusivamente de equação de uma circunferência. E aí eu estou falando o quê? Eu estou saindo da equação geral para a equação reduzida. Quando eu faço isso, pelo menos para mim, é melhor na comparação, tá? Mas depende de cada pessoa. Vamos para a segunda. No plano cartesiano, a distância do centro da circunferência, a origem é... Bom, aí a gente tem uma outra lembrança. Quando eu tenho a distância do centro à origem, eu tenho a distância entre dois pontos. Então, o que é que eu preciso fazer? Distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Vai ser a raiz quadrada da diferença dos x ao quadrado, somado com a diferença dos y ao quadrado. Então, essa formulazinha, ela serve para calcular a distância entre dois pontos, tá? Mas, primeiro, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz na outra questão. Se ele quer a distância do centro, eu tenho que primeiro encontrar quem é o centro. Então, vamos lá. Junta x com x. Deixa o espaço. Junta y com y. Deixa o espaço. O que não tem x e nem y vai para o lado de lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui tem x ao quadrado, menos 6x. Eu pego esse número, divido por 2, dá 3. Pega 3 e eleva ao quadrado, é 9. Então, eu vou somar 9 de um lado, eu tenho que somar 9 do outro. Aí, o outro, eu tenho y ao quadrado mais 8y, pego o número 8, divido por 2 dá 4. Pego a 4, eleva ao quadrado, dá 16. Ou seja, eu vou somar 16 de um lado e 16 do outro. E aí, ó, aqui vai embora. Menos 9 com 9 vai embora. Aí, nós temos que isso aqui vai ser um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui vai ser outro trinômio quadrado perfeito. Aqui você vai ter x menos 3 ao quadrado, mais aqui vai ser y mais 4 ao quadrado. Igual a quanto? 16. Quando eu faço a comparação, o centro dessa circunferência é 3 e menos 4. E, se eu quisesse, o raio é 4. Porque o raio ao quadrado é 16.
Então, o que foi que a questão pediu? A questão pediu a distância entre o centro e a origem. A origem tem coordenadas 0, 0. Então, só uma formalidade, né? 2. A distância entre o centro e a origem vai ser a raiz do x do centro menos o x da origem ao quadrado. O y do centro menos o y da origem ao quadrado. E aí, distância do centro à origem. Ó, o x do centro é 3. O x da origem é 0. 3 menos 0, 3. Por isso que eu disse que era mera formalidade essa origem. O y do centro é menos 4. Menos 0 fica menos 4. Ora, mas aí o que é que você tem? 3 ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16, você tem 25. Logo, ajeitando aqui em cima, eu vou ter que a distância entre o centro e a origem vai ser igual a 5. 5 o quê? Aí ele diz unidades de comprimento, né? Ele olha aí, ele olha para o C, né? Então, você tem 5, que é a resposta C. Duas questões que a gente vai determinar o centro e, por que não, também o raio, né? A gente também tem aí a história do raio. Terceira, no plano, escolhida uma unidade de comprimento da área da região do plano limitado pelas retas. Então, olha só, aí tem um errozinho de digitação, unidade de comprimento não está ao quadrado, aí a área é que está ao quadrado, tá? Mas não tem problema, não. O que é que a gente vai fazer? Ele está te dando 3 retas. Vamos supor, você tem aqui uma reta verde, você tem a reta azul e você tem a reta vermelha. Cada uma dessas retas representa uma equação, tá? Beleza. Essas 3 retas, duas a duas, elas devem ser concorrentes. Por que, Alexandrino? Porque se ele está pedindo a área, eu tenho que ter um polígono, né? Então, você tem aqui, ó, você tem um ponto A, você tem um ponto B e você tem um ponto C. Alexandrino, como é que eu vou encontrar esses valores, as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C? A gente vai fazer 3 sistemas. O primeiro sistema, eu vou pegar x menos 3y igual a 0 e 3x menos y igual a 0. Resolvendo esse sistema, aí você resolve do jeito que você quiser, tá? Eu vou multiplicar isso aqui por menos 3. Por que, Alexandrino? Porque se eu multiplicar por menos 3, vai ficar menos 3x menos 9y igual a 0. E aqui você vai ter 3x menos y é igual a 0. Quando você soma, é o método da adição, né? Exatamente. Vai embora, ó. Eu posso cortar, colocar aqui de amarelo. E aí, o que foi que nós ficamos? 10 menos 10, y igual a 0. Logo, quem é o y? 0. Se o y é 0, eu vou substituir para determinar quem é o x. Em qualquer um, você vai encontrar que o x também vai ser quanto? Você vai encontrar que o x é 0. Ora, se você encontrou que o x é 0 e o y é 0, então um desses pontos, que eu não tenho como saber se é o A, o B ou o C, né? Isso é mera nomenclatura. Mas eu sei que um deles é 0, 0. Eu vou dizer que é o ponto A. Tá?
Vou fazer o quê? A mesma coisa para as outras retas. Então, 2. Eu tenho um sisteminha 3x menos y igual a zero. E aqui você vai ter x mais y igual a 4. Não preciso multiplicar nada. Por que eu não preciso? Porque quando eu somar essas duas, o y vai estar negativo e o outro vai dar positivo. Então, nós vamos ter 4x é igual a 4, logo o x é quanto? Logo o x é 1. Se o x é 1, você substitui e você vai encontrar que o y vai ser 3. Ou seja, eu vou dizer que o ponto B é o ponto que tem coordenadas 1 e 3. E por último, 3. Eu vou pegar a primeira equação, x menos 3y igual a zero, e a última, x mais y, mas para ficar mais rápido, eu vou multiplicar logo por menos 1, tá? Então, fica menos x menos y igual. Quando vai para lá, fica 4 menos 4, porque eu multipliquei por menos 1. E aí, ó, soma as duas equações. Na hora que você soma, vai embora o x, ó. Fiquei com menos 4y igual a menos 4. Logo, y vale 1. Se o y vale 1, eu substituo e eu vou encontrar que o x vale 3. Logo, esse termo de C vai ser o ponto 3 de 1. Tenho que ver aqui só as questões, as contas. Se eu tiver errado alguma conta, para não seguir no erro, né? Você tem 0, 0. Aqui está certo. 1 e 3. 3 menos 3 dá 0. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Então, 1 e 3 está certo também. E 1 e 3, aqui é certo. X é 1. Se o x é 1, o y é 3. Perfeito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora aplicar o conceito de área dentro da geometria analítica. Qual é o conceito de área? Eu vou calcular o módulo do determinante, colocar bem aqui embaixo. Pronto. Agora eu vou calcular o módulo do determinante, né? E dividir por 2. Pega os 3 pontos. Eu vou colocar assim, ó. 0, 0. Depois você tem o ponto 1 e 3. Depois você tem o ponto 3 e 1. Pega o primeiro que você pegou e repete embaixo. Pronto. Aí agora você vai calcular o determinante. Quando eu calculo o determinante, eu vou multiplicar aqui, ó. Tá? Isso aqui ficou torto. Vou fazer mais direitinho aqui. Pronto. Aí, nesse caso aqui, o que foi que a gente ficou? 0, 1, 0. Soma, dá 1. Vamos chamar soma da direita. Agora vamos para a soma da esquerda. Na soma da esquerda, você primeiro faz esses produtos. Quem são? São 0, 9 e 0. Eu vou somar. Na hora que eu somo, você tem 9. Então, quem vai ser o determinante? Vai ser a soma da direita menos a soma da esquerda, que dá menos 8. Isso é o determinante. O que é que eu vou fazer agora? A área. A área é numericamente o módulo do determinante
sobre 2. Então, a área vai ser igual. Quem é o módulo do determinante? É o módulo de menos 8. Então, se eu quero a área, tem que dar positiva. Não tem como, né? Então, a área, por isso que é módulo. 8 sobre 2, você tem 4. Então, aqui é 4. Terceira questão falou sobre o quê? Geometria analítica. Eu coloquei aí a formulazinha da área do triângulo e formei os sisteminhas. Quarta questão. O jardim botânico, localizado em uma região serrana, é dedicado à exposição de plantas ornamentais e florais. Os roseirais, espaços onde as plantas rosas ocupam várias áreas circulares, cujas muretas que as delimitam formam circunferência. Se a extensão de cada uma dessas circunferências é 18 metros, a área ocupada por cada roseiral em metros quadrados é aproximadamente. Aí ele diz, use o número irracional π, ficou faltando, use o número racional 3,14 como aproximação para o número π. Então, vamos lá. Ele está dizendo que tem um espaço e esse comprimento é 18 metros. O que é isso? É o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Ele está dizendo que o comprimento é 18. 2πr. Quanto é o R? Não sei. Aí ele manda substituir, vou logo simplificar aqui, tá? Ele manda substituir o π por 3,14. Então, o raio vai ser 9 sobre 3,14. Como não é um número muito legal, o que é que a gente faz? Deixa aí e vamos desenrolar na conta, tá? Aí, peraí, eu posso deixar o π, deixar para substituir o π só no final, é melhor. Vamos deixar aqui o π. Então, aqui vai ser 9 sobre π. Aqui fica π vezes o raio, então aqui é 9 sobre π. Certo? Bom, aí, ó, eu quero a área. Como é que eu calculo a área? 2. A área vai ser π o raio ao quadrado. Então, a área vai ser π vezes, quanto é o raio? 9 sobre π ao quadrado. Então, a área vai ser π vezes 81 sobre π ao quadrado. Então, a área vai ser, se tem π em cima, mas tem π ao quadrado embaixo, eu simplifico, fica 81 sobre π. Ora, 81 sobre π, pela questão, vai ficar 81 sobre 3,14. Quando você faz essa conta, já fiz essa conta aqui, essa conta vai dar 25, aproximado 25,8. Aí é metros, né? Metros quadrados. Então, aí você tem a resposta C. Beleza. Vamos apagar aqui. Aqui a gente lembrou só comprimento e área, né? Comprimento de uma circunferência, área de um círculo, tá?
Questão de número 5. Uma das diagonais de um trapézio retângulo o decompõe em 2 triângulos, sendo um deles equilátero, cuja medida do lado é 24. Assim, é correto afirmar que a medida da área do trapézio em centímetros quadrados é... Nota, um trapézio retângulo é um trapézio no qual 2 de seus ângulos internos são retos. Foi camarada o que ele te disse. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui é o trapézio retângulo. Se não ficar bonitinho, não tem problema, tá? Mas esse aqui é o trapézio retângulo. Então, aqui, ó, 90 graus. E eu vou chamar esse cara aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C e esse aqui de D. Ele está dizendo que tem uma diagonal. Mas como é um quadrilátero, só tem 2 diagonais. Então, uma diagonal é essa. E aí ele diz que um dos triângulos é equilátero. Eu tenho 2 triângulos aí. Eu tenho o triângulo ACD, que é retângulo, e eu tenho o triângulo ABC, que não é equilátero. Por quê? Porque esse lado não é igual a esse, né? Porque aquele outro ângulo não é um ângulo de 60 graus, é um ângulo obtuso. Beleza. Mas se eu pegar essa diagonal, é mais fácil eu entender pela figura que esse triângulo aqui, ele é o triângulo equilátero. Mas se não for, Alexandre, tem que ser. Porque primeiro os ângulos internos desse triângulo são acutângulos. Então, se eles são acutângulos, para a nossa situação agora, vai ser um triângulo equilátero. O outro não pode, porque o outro tem logo um ângulo de 90 graus. Como é que o triângulo equilátero vai ter um ângulo de 90 graus? Então, não tem condições, tá? Beleza, então vamos pensar comigo. Esse ângulo aqui vale 60. Esse aqui também é 60. E esse aqui também é 60. Então, esse aqui vale 30. E esse aqui é 60. Pronto. Agora ele está dizendo que o lado do triângulo equilátero é 24. Então, essa medida é 24. Essa medida é 24. E essa medida é 24. Só que eu quero a área do trapézio. Então, eu vou dizer que isso aqui vale x e aqui você vai ter y. Então, na hora que você olha para o triângulo retângulo e vai calcular o seno de 30, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O valor numérico do seno de 30 é o meio. Isso vai ser igual a y sobre 24. Finalmente, você vai encontrar que o y vale quanto? 12. Alexandrino, o que é o y aí? Bom, nessa situação, o y é a base menor, tá? Aí eu preciso encontrar o x. Para eu encontrar o x, eu vou ter que usar outra razão trigonométrica. Eu vou usar o cosseno de 30. Cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o valor numérico do cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a x sobre 24. Aí eu posso simplificar, vai embora aqui simplificando fica 12. Quando você multiplica, eu vou encontrar que o x vale quanto? 12 raiz de 3. Alexandrino, o que é o 12 raiz de 3 para a minha figura? É a altura do trapézio. O que foi que ele pediu? Ele pediu a área. Então, 3. A área
vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Beleza. Então, a área, depois eu vejo só as contas aqui se estão todas corretas. Quem é a base maior? 24. Quem é a base menor? É o Y, que é 12. Quem é a altura? O X, que é 12, raiz de 3, sobre 2. Então, a área vai ser 24 mais 12 é 36, vezes 6, raiz de 3. Então, a área vai ser 36, 18, 21. 216, raiz de 3 centímetros quadrados. Vou ver aqui, no caso aqui, 216 é o item B, né? Aí deixa eu só ver aí as contas se estão tudo legal. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então, resposta certa, item B de bola. Falamos aqui da geometria plana, né? A área de um trapézio. E também falamos das razões trigonométricas seno e cosseno. Vamos para a sexta. A medida em metros quadrados da área da região interior à circunferência, que circunscreve um triângulo equilátero, cuja medida do lado é igual a 12. O triângulo é equilátero, tá? Então, você tem uma circunferência que circunscreve um triângulo equilátero. Então, vamos lá. Para ficar uma figurinha mais legalzinha, pegar aqui. Você tem um triângulo equilátero e você tem a circunferência. A medida da região interior à circunferência que circunscreve, certo? Então, você tem aqui o triângulo equilátero. Esse equilátero, ele está dizendo, esse equilátero, ele está dizendo que o lado vale quanto? Vale 12. O que é que ele quer? Ele quer a área da circunferência, na verdade, do interior à circunferência, no caso, a área do círculo, né? Bom, eu preciso saber do raio. Beleza. Eu vou lembrar, eu poderia fazer trigonometria. Como seria a trigonometria? Isso aqui é o raio da circunferência, isso aqui é o apótema, e o apótema divide o lado ao meio, isso aqui é 6. O ângulo é 60, então isso aqui vai em 30. Você aplica cosseno de 30, vai ser 6 sobre R, raiz de 3 sobre 2, igual a 6 sobre R. Aqui vai ficar R igual a 12 sobre a raiz de 3. Racionaliza. Eu vou encontrar que é 4 raiz de 3. O que é isso? É a resposta? Não. Isso é apenas a medida do raio. Mas eu não quero fazer assim. Eu quero usar uma outra coisa. Lembrar para você a lei dos senos. Vixe, dá para aplicar a lei dos senos aí? Tá. Por que que dá? Vou te mostrar. Presta atenção. Quando você tem um triângulo e eu conheço o lado e o ângulo, aqui é 60, não, quanto a isso aí não tem problema. O lado vale 12 e a medida do raio você puxa para cá. Essa medida é raio. O que que diz a lei dos senos? Lei dos senos. A lei dos senos nos garante que é possível montar uma proporção com os lados de um triângulo e os senos dos ângulos opostos. E que se esse triângulo estiver relacionado com a circunferência, cada razão dessa vai ser igual ao diâmetro da
circunferência. Então, eu posso dizer que é assim, ó, vamos supor, um lado está para o seno do ângulo oposto, assim como o outro lado está para o seno do ângulo oposto, assim como o terceiro lado está para o seno do ângulo oposto. E isso aqui é sempre igual ao diâmetro. Por que eu vou atrás do diâmetro? Porque ele quer a área da circunferência, né? Interior à circunferência. Então, eu preciso saber quem é o raio. Então, eu preciso saber quem é o raio. Mas a questão só tem um lado, então eu só posso pegar um ângulo. Então, eu vou escolher. Então, eu vou ter que pegar uma razão com o diâmetro. Na hora que eu faço isso, vai ficar ó, o lado sobre o seno do ângulo oposto. É igual ao dobro do raio. Posso simplificar, aqui dá 6. E aqui vai embora, fica só o R. E aí, ficamos com 6, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vai ser igual a R. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o raio vai ser 12 sobre a raiz de 3. Ah, Alexandre, deu diferente. Deu porque eu não quero racionalizar. Mas se eu racionalizasse, tinha dado a mesma resposta lá do outro, pela trigonometria, tá? E aqui o que é que eu faço? Bom, 2. O que é que eu faço aqui? Eu vou calcular a área. A área vai ser πr2. Então, a área vai ser... Quem é o π? Quem é o raio? 12 sobre a raiz de 3. Então, a área vai ser π vezes 144 sobre 3. Então, a área vai ser 144 por 3, dá 48. 8 vezes 4, 8 vezes 3, 24. 48 π. A unidade, metros quadrados. E aí, resposta certa, item D de dado. Alguma conta errada? Não, tá tudo tranquilo. Beleza. Questão 7. O triângulo retângulo, cuja medida dos catetos B e C são, respectivamente, 4 e 3, gira em torno do cateto B, gerando um cone. A medida do volume desse cone é... Bom, o cara está te dando um triângulo retângulo. E ele está dizendo que esse triângulo retângulo ele vai girar em torno do cateto B. O cateto B é o que tem 4. Beleza. Então, ele vai girar aqui, ó, 90 graus. Aqui é o cateto 4. Aqui é o cateto 3. Na hora que ele gira, é como se eu pegasse esse bicho e desse uma volta. Então, quando o triângulo retângulo gira em torno de um dos catetos, nunca esqueça disso. Ele vai dar origem a um cone. E a questão falou, tá? Então, ele vai dar origem a um cone. Onde você tem aqui, ó, as geratrizes, que nesse caso, a geratriz é 5, né? Porque a geratriz é a hipotenusa do triângulo retângulo.
eu não vou precisar não, porque está pedindo volume. Então, mas se eu quisesse a geratriz, seria assim. Como é que eu calculo o volume de um cone e de uma pirâmide? Área da base vezes a altura sobre 3. Cone e pirâmide. Peraí, afastou aqui, peraí. Como eu vou calcular o volume de um prisma ou de um cilindro, área da base vezes a altura. Isso aqui é prisma e cilindro, tá? Então, ele quer o volume do cone. Então, eu tenho que ter a área da base, que no caso a base é um círculo de raio 3. Então, pronto. Primeiro, a área da base é a área da figura que forma a base. Como a figura é sempre um círculo, no caso do cone, πr2. Então, a área da base vai ser π vezes 3 ao quadrado. Então, a área da base vai ser 9π. Beleza. 2. Eu quero o volume. O volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume vai ser, quem é a área da base? 9π. Quem é a altura? 4 sobre 3. Toda vez que você tiver uma figura que vai girar, vai dar origem ao sólido de revolução, o lado que vai ficar parado, que ele vai girar em torno, é a altura. O lado que ele vai se deslocar, varrendo o chão, vai ser o raio, tá? Então, nesse caso, simplifica 9 por 3. 3 vezes 4, 12. Então, você vai ter 12 pi metros cúbicos. E aí, resposta V de bola. Tararará. Tudo tranquilo. Questão de número 8. A medida em centímetros da região do espaço interior a um cubo, cuja medida da aresta é igual a 1, e exterior à esfera inscrita nesse cubo. Vamos trabalhar, fazer a figurinha, tá? Ó, ele está dizendo que tem um cubo, opa, tem um cubo, e no interior desse cubo, inscrito nesse cubo, você vai ter uma esfera. Tá aí o cubo, e você vai ter uma esfera. Fazer aqui a figurinha para você entender. Pronto. Agora, eu posso. Tá aqui o cubo. E a esfera dentro. Essa esfera, ela está inscrita. Então, se ela está inscrita, ela está tangenciando as paredes laterais, as faces laterais do cone. Do cone não, perdão, do cubo. Então, se você olhar para essa face aqui, ó, A, B,
CD. Se você olhar só para essa face, você vai ver uma coisa interessante. Você está olhando de cima, tá? Se você olhar de cima, você vai ver essa figura. Aqui, ó, é o vértice A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D. Você está olhando aqui de cima, ó, tá? Aí o que é que você tem com o padrão? A medida do raio, opa, a medida do raio é essa medida aqui, ó. Mas, ao mesmo tempo, tá para o outro lado, né, para ficar igualzinho. Já que você está olhando de cima para ver tudo legal. Então, eu posso dizer o seguinte: a aresta do cubo é 1. Então, ó, essa medida é 1. Logo, o raio é a metade. Então, o raio da esfera é 1/2. O que ele quer? Ele quer o volume que está dentro do cubo, mas está fora da esfera. Então, é uma questão de diferença de volumes. Imagina que essa água, que esse cubo está cheio de água, em repouso. Só tem água dentro. Aí eu vou pegar a esfera e eu vou jogar calmamente dentro do cubo. A esfera vai descer até o fundo do cubo. Como a esfera vai descer, a água tem que sair para dar espaço. O que é que ficou? Ficou água entre as paredes do cubo e a superfície da esfera. Por isso que a água saiu é menos. Quanto de água saiu? O volume do objeto que entrou. Quem foi o objeto que entrou? A esfera. Então, isso vai ser uma questão que fala sobre o quê? Sobre volume. Então, vamos lá. Primeiro, eu estou falando do cubo. Como é que eu calculo o volume de um cubo? Vou chamar de V1. Volume de um cubo é a sua aresta elevado a 3. Então, o volume do cubo vai ser 1 elevado a 3. Logo, o volume do cubo é 1. Alexandrino, eu não estou vendo nenhuma resposta que tenha 1. Tenha calma, pequeno vagalume. Tenha calma. Agora vamos calcular o volume da esfera. 2. Esfera. Como é que eu calculo o volume de uma esfera? Vou chamar de V2, tá? É 4/3 de πr3. Alexandre, não é 2π, não, 2π, quando começa com 2, não é volume, é área, tá? Então, eu tenho que fazer essa conta. Só que o raio não é 1, o raio é 1/2. Então, o volume da esfera vai ser 4/3 de π vezes 1/2 ao cubo. Então, o volume da esfera vai ser 4/3 de π vezes 1/8. Aí eu posso simplificar, 8 por 4 fica 2, e 2 vezes 3 dá 6, ou seja, o V2 vai ser π/6. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o volume total, volume de água. De água não, porque a questão não tem água. Volume resultante.
Vou colocar aqui para cima. Pronto. Quem vai ser o volume resultante? Volume resultante, que eu vou chamar de VR, vai ser o V1 menos o V2. Porque o cubo é maior, então tem um volume maior. Então, o volume resultante vai ser 1 menos π sobre 6. Alexandrino, não tem essa resposta. Eu já te disse. Bom, não ter a resposta não significa dizer que está errado. Calcule o MMC. Fica 6 menos π. Ou seja, 6 menos π sobre 6. 6 menos π sobre 6, você tem a resposta item A. Beleza. E vamos para a questão de número 9. Seja f a função real de variável real, definida por f de x igual a 8 vezes a elevado a x, onde a é um número real positivo diferente de 1. Se o f de 3 é 125, então pode-se afirmar corretamente que f de 4 menos o f de 5. Bom, o f de 4 é 8 vezes a elevado a 4. O f de 5 é 8 vezes a elevado a 5. Ou seja, primeiramente, eu preciso determinar o valor do A. Como é que eu faço isso? Pela informação que ele deu. Ele disse que o f de 3 é 125. Por sua vez, o que é o f de 3? O f de 3 é 8 vezes a elevado a 3. Substituindo, fica 125 igual a 8 vezes a 3. Passo 8 dividindo, fica 125 sobre 8 é igual a elevado a 3. Esse 3 é expoente. Quando ele vai, raiz cúbica, né? Então, quem vai ser o A? Vai ser a raiz cúbica de 125 sobre 8. Bom, 125 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. E, deixa eu ajeitar isso aqui, o valor de A é a raiz cúbica de 125 sobre 8. Então, o valor de A vai ser 5 meios. Bom, certo. Encontrei que o valor do A é 5 meios, mas eu não encontrei ainda a resposta, né? Eu vou ter que determinar qual é a resposta. Então, vamos lá. 2. Então, quem é o f de x? O f de x vai ser 8 vezes o A, que é 5 meios, elevado a x. Função exponencial. Crescente porque a base é 5 meios, né? Maior do que 1. Agora vamos calcular quem é o f de 4. O f de 4 vai ser 8 vezes 5 meios elevado a 4. Então, o f de 4 vai ser 8 vezes 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 dá 625. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Então, o f de 4 é 625 sobre 2.
Tá? Agora vamos para o f de 5. O que é o f de 5? É 8 vezes 5 meios elevado a 5. Alexandre, e se eu colocasse em decimal? Bom, aí, né, seria, sei lá, talvez fosse melhor, não sei. Eu só ver aqui uma coisa. Ele quer o F, mas não vai ter resposta, não. O F de 4, o F de 4, se eu colocar 625, não vai dar, não. 625 625 vezes 5, não vai dar, não, essa resposta, não. 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10. 12 vai 1, 31. Sobre 32, que fica 16. Aqui vai ficar, peraí, vamos ajeitar essa conta, que essa conta está muito baldeada. Quem é o F de 4? Peraí, só fazer aqui uma coisa. Só um minutinho. Eu tenho que fazer 625 vezes 8. 625 vezes 8. Faz aqui na calculadora, tá? 5.000. Então, o F de 4 vai ser 5.000 sobre 16. Por que tu voltou atrás? Porque eu estava vendo que a conta ia ficar muito complicada. Quem vai ser o F de 5? O F de 5 vai ser 8 vezes 5 meios elevado a quem? A 5. Então, o F de 5 vai ser igual a 8 vezes. Fazer aqui com calma essa conta. 3.125, não foi? 5 elevado a 5. 3.125. Dividido por quanto? Dividido por 32. Aí, eu vou simplificar por 2. O F de 5 vai ser 4 vezes 3.125 dividido por 32. Não, dividido por 16. Eu simplifiquei. Então, o F de 5 vai ser, quando eu multiplico isso aí por 4, dá 12.500 dividido por 16. Agora, ele pediu o F de 4 menos o F de 5. Será que eu copiei errado? Porque não vai ter essa resposta, não. Será que é dividido? É dividido, sabia? Eu acho que é dividido. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Eu estou olhando aqui no enunciado no Google, tá? Ver se eu consigo
o original dessa questão. Eu tenho a impressão, deixa eu só ver aqui uma coisa. Pessoal, eu copiei errado. Eu copiei errado. É f de 4 dividido por f de 5. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu trabalhei demais, mas não tem problema, não. Vamos fazer f de 4, porque aí já dá para ter terminado a questão. Porque fica aquele lá, valor lá. Mas não tem problema, não. Vacilei, vacilei. Copiei errado. Então, 3. Ele quer, na verdade, é o f de 4 pelo f de 5. Quando você coloca o f de 4, é 5.000 dividido por 16. E o f de 5 é 12.500 por 16. Nem tudo está perdido. Trabalhei mais, é verdade, mas ficou 5.000 dividido por 12.500. Vai logo embora. 2 zeros, 2 zeros. Ficamos com 50 sobre 125. Aí é só simplificar por 25, né? 50 por 125. Quando eu simplifico por 25, ó, quando eu simplifico por 25, isso aqui dá 2 terços. Não, 2 quintos. Vacilei, perdi tempo demais. Mas não tem problema, não. Destacar aqui qual foi o erro de digitação, tá? Na verdade, é f de 4 dividido por f de 5. Um errozinho de digitação, tá? Questão de número 10. Seja f, g, função real, quadráticas, dadas por f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12, e g de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 17. M é o valor máximo de f, e o m pequeno é o valor mínimo. Bom, o valor máximo e o valor mínimo sempre é o y do vértice, tá? Então, de maneira geral, sem muita coisa, o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Alexandre, tem outra maneira? Tem outra maneira. Tá? Tem outra maneira, mas vamos resolver essa questão, certo? Eu posso calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e substituir no x da função eu encontro o valor do y. Não tem problema não, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou pegar a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12. Aí eu vou fazer o que eu disse. Eu vou pegar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e vou calcular. O b é 8,
fica menos 8. O A é menos 1, então fica menos 2. Então, o x do vértice é 4. Se eu não quero usar o y do vértice como essa fórmula, não tem problema. Eu vou pegar o x do vértice e vou calcular substituindo. Então, vai ser menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 12. Então, o y do vértice vai ser menos 16, mais 32, menos 12. Y do vértice vai dar 16, 4, né? Então, esse valor é 4. Beleza. E qual é o outro, Alexandre? Aí eu vou ter que ir atrás. Como o como o x aqui, ó, se você prestar atenção, tem um sinalzinho negativo, então esse valor aqui é o valor máximo dessa função. Então, é o m maiúsculo. Eu vou agora para o m minúsculo. Vou pegar outra função. 2. F de x. Não. G. G de x vai ser igual a x ao quadrado mais 8x mais 17. Vamos encontrar do mesmo jeito. X do vértice menos b sobre 2a. Substituindo o x do vértice, vai ser menos 8 sobre 2. Logo, o x do vértice é 4. Não, menos 4. Beleza? Bom, agora eu vou para o y do vértice. O y do vértice será menos 4 ao quadrado, mais 8 multiplicado por menos 4, mais 17. Então, o y do vértice vai ser 16 menos 32 mais 17. Y do vértice vai ser 16 menos 32 dá menos 16, mais 17 dá 1. Como o x aqui, ó, o x ao quadrado tem um sinal positivo, então esse valor é o valor mínimo. Então é o m pequeno. Então, o que foi que ele pediu? Ele pediu o m grande vezes o m pequeno. O m grande, 4, e o m pequeno é 1. Então, vai ser igual a 4. E aí, você tem a resposta. Beleza? 10 questõezinhas pegando questões de um tópicozinho diferente, tá? Para poder dar uma lembrada. Tranquilo? Beijo grande no coração, boa prova e até a próxima. Tá certo? Tenham calma. Tenham calma. Tchau, tchau.